E aí, galera do UFCcast, galera, obrigado mais uma vez a galera aí curtindo a gente. Já vou pedir aí para se inscrever no canal, né? Nós aí para mais um podcast, dá um joinha aí para nós. Hoje nós temos mais uma vez um convidado que vocês... Hoje vai rolar história, gente. Hoje vai rolar história. E também comigo aqui, né? Vocês conhecem o cara que dá qualidade nisso aqui, Dani Boy. Fala, Dani! Boa noite. É um prazer enorme ter esse convidado que é ilustre. O famoso mito, Sr. Clóvis Save. Clóvis Save. Hoje nós vamos ter uma conversa que vai trazer uma bagagem de exemplo para todo mundo que está na área da geologia. E acho que a gente nem precisa falar, vamos deixar ele se apresentar. Clóvis, tudo bem, Clóvis? Bom, pessoal, boa noite. Realmente é uma, vamos dizer assim, uma gratidão muito grande, uma gratificação muito grande, uma satisfação maior ainda ter essa oportunidade de vir aqui com vocês, que a gente já cruzou pela vida acadêmica por aí, e a gente trocar algumas experiências, algumas histórias, falar um pouco da geologia, que é a minha formação. Então, eu fico muito grato a vocês por me dar essa oportunidade. Clóvis, quem tem aqui a agradecer a gente, né? Para quem não conhece, Clóvis Save, ele é geólogo, né? Professor, foi professor da gente aí nessa nossa experiência aí na faculdade. E a gente trouxe o Clóvis aqui também porque é um profissional que vai trazer muito aprendizado, muito conhecimento, vai ser um bate-papo muito legal. Ô Clóvis, cara, Tu já conhecia podcast? Já tinha ouvido falar em podcast? Galera, rapidinho, cheguei aqui só para dar um recadinho para vocês. Quem estiver acompanhando o UFCcast hoje vai entender. A Wingsburg, nosso patrocinador, lançou aí um cupom. Quem usar esse cupom, o UFCcast, lá nas compras, no seu lanche, vai ganhar 5% de desconto. Aproveita, dá um like aí e continua o podcast. Valeu! Eu ouço falar, mas nunca tinha participado, entende? Porque assim, a gente que, eu não digo velho, aí é idoso, antigo, a gente tem uma certa dificuldade dessas ferramentas novas aí, né? Mas eu não participei, nunca tinha participado. Bom, ouço falar no meio de comunicação, podcast e tal. Né? Não, é tão interessante, Clóvis, que assim, ó, o podcast ele abriu espaço para pessoas comuns como nós, né? A poder divulgar, poder participar, deixar a nossa história. E o mais interessante, isso que a gente está fazendo aqui vai ficar eternamente disponível na internet. Então, daqui 100 anos, alguém pode estar ouvindo o Clóvis, o David e o Dani conversando sobre geologia. Então, não é mais como ia lá, fazer uma entrevista na televisão e passava uma semana e ninguém mais lembrava, né? Isso. Então, hoje, tudo aquilo que tu for falar hoje, que tu vai deixar aqui, tu vai deixar registrado para a história. Né? Então, ótimo. De cara, eu já quero pedir para te começar a contar uma história, a tua história, quem é o Clóvis, o que o Clóvis faz, o que é a geologia, qual é a paixão do Clóvis. De onde é o Clóvis? Bom, então vamos começar, como a gente sempre diz, do começo. Isso. Eu nunca neguei a minha raiz e eu sempre gosto de destacar. Eu sou natural de Timbé do Sul, Santa Catarina. E eu saí para fazer o curso de geologia na Unicinos, no Rio Grande do Sul, em 1973. Eu cursei geologia e, na época, eu estava concluindo o curso, faltava um ano para que eu concluísse, numa mesa de bar, para variar, que eu sempre fui muito disso, porque eu entendi na minha vida que é no bar que você ouve as melhores histórias, e eu presenciei negócios grandes em mesa de bar. E apareceu uma oportunidade de um mestrado em Brasília. Eu prontamente topei. Topou. Né? E fui para Brasília, direto, a partir da minha formatura, fui para Brasília e fiz o curso de mestrado na UNB. Terminei em 80, comecei em 78, fiquei 3 anos lá. 80 eu terminei e tinha a oportunidade de fazer o meu mestrado numa área de
ocorrência de urânio. O Brasil estava naquele pool da Brasil Nuclear, construindo as Angras, e eu ia pesquisar uma área de provável ocorrência de urânio, porque a bolsa de estudo que eu consegui na UNB era da Nuclebras. E não deu certo, eu acabei vindo fazer o meu mestrado nas minas de fluorita aqui da região de Morro da Fumaça, enfim, aqui o que a gente chama de Distrito Fluorítico de Santa Catarina. O proprietário da mina, ele não tinha geólogo e me propôs eu continuar com ele. Eu continuei, acabei ficando 27 anos na mineração de fluorita. Nossa, 27 anos. 27 anos. Nesse período, saiu da mão de um particular, um senhor, que podia se dizer que era CPF, não CNPJ. A Bayer comprou. Eu trabalhei 12 anos com a Bayer vendeu para a Votorantim, eu fiquei mais 13 anos e meio na Votorantim. Aí eu comecei a circular no grupo da Votorantim por várias atividades mineiras deles, as cimenteiras e minas de zinco, de níquel, enfim, eu tive a oportunidade de conhecer um bom pedaço da Votorantim. Que já é uma grande empresa, né? Isso, já é uma empresa... A Votorantim, ela só tem desmonte de rocha menor que a Vale do Rio Doce. Olha só. No Brasil. Aí eu, em 2006, eu saí da Votorantim, me saíram da empresa. Eu estava dando aula na Unesc, continuei, trabalhei um ano e 8 meses na mineração de carvão com um amigo meu, Renato Juste. Ele tinha uma mina de carvão pequena, eu fui trabalhar com ele. E depois fui para o IPAT, fiquei 5 anos no IPAT, fizemos vários projetos. Eu tive a oportunidade de conhecer muito bem essas áreas que a Marion lavrou. Eu, com o pessoal do IPAT, fizemos um trabalho em 1.200 hectares, bem trabalhado. E no período que eu passei na mineração, eu fiz um curso de Engenharia de Segurança do Trabalho, o qual é uma segunda titulação minha. Certo. E fiz um outro mestrado na Unesc em Ciências Ambientais. É um mito, né? Eu estou abismado. Foi assim, foi aparecendo e eu fui fazendo. Aparecendo as oportunidades. Até hoje eu digo para os alunos, se aparece oportunidade, façam. Porque o tempo passa. Se você não faz, ele passa igual. Exatamente. E eu sempre eu fui professor no primário, em Timbé do Sul. Eu estudava em Araranguá e dava aula em Timbé. E eu disse, um dia eu vou para a sala de aula, mas eu tenho que ter a minha história. Eu não vou para contar a história dos outros. Posso contar, porque é parte também, mas eu tenho que ter a minha. E hoje a aula me motiva muito, porque é essa troca. Nós somos de gerações muito diferentes. Vocês ainda são meninos, eu posso dizer. Passam como se fossem filhos meus. Eu posso dizer que sim, o David... Tu já tinha um mestrado, eu não tinha nem nascido ainda. Eu não escondo minha idade, o mês que vem eu vou para 7.0. Não. Cara. E hoje eu tenho disciplinas no curso de Engenharia de Minas na SATIC, Unisatic agora, e no curso de Técnico em Mineração na Unisatic também. E antes de ir para a SATIC, eu fui para a Exucre. E fiquei lá e continuo na Exucre. Então, enquanto tem turmas de geologia, eu estou na Exucre. E são 2 instituições, a Unesc também, são grandes instituições. Ô Clóvis,
Tu que leciona na área de geologia, né? E eu até comentei antes aqui, conversando com vocês, era uma matéria que eu era, assim, eu gostava de prestar atenção, assim, né? Era uma matéria que foi muito rápida, mas a gente começa a resgatar desde a Pangeia e vai falando e tal, formação dos continentes e tal. E eu sou muito apaixonado por isso porque eu gosto de estudar história, eu gosto de estudar um pouquinho, eu faço teologia, então a gente vai buscando, assim, elementos, né? Mas eu queria saber, assim, que tu passasse pro pessoal que está em casa, né? O pessoal que está nos assistindo, que é recém-formado, ou que está se formando, ou que está entrando no comércio, no mercado de trabalho, o porquê é importante a gente estudar a geologia e realmente levar a sério essa matéria, né? Assim, entender o máximo possível. Bom, a geologia, na verdade, ela é a base de tudo. A geologia é onde tem a fonte fornecedora de toda a matéria-prima que se desfruta nesse planeta. É verdade. Seja a água, seja o petróleo, seja o carvão, qualquer bem mineral é geologia. É geologia. Então, a geologia é uma ciência que ela tem um campo de entendimento muito grande. A gente pensa que sabe geologia, mas a gente não sabe, porque é vamos dizer assim, um cenário de ramificações que você não pode abraçar toda ela. Você tem que ter uma certa noção, mas você tem que aprofundar em alguma coisa. Tá? Então, eu sempre digo, você tem 3 profissões que medem o crescimento ou a estagnação de um país. Por que eu digo que tem 3? Três segmentos. 3. Geologia, Tá. engenharia de minas e engenharia civil. Poxa. Por que isso? A geologia te fornece a reserva mineral. É a geologia que vai dizer aqui tem mineral que você pode economicamente explorar. A engenharia civil, ela é encarregada de tirar esse bem mineral, que é não renovável, por isso tem que trabalhar com os olhos voltados para a sustentabilidade, para não desperdiçar reserva, até porque não é um trabalho tão fácil de você definir um jazimento. A engenharia de minas tira e coloca aquele produto dentro do que o mercado exige. E o engenheiro civil, ele é vamos dizer assim, o que usufrui dessa matéria-prima para toda e qualquer obra na engenharia civil. O executor, no caso. É, né? O executor. O executor. Se você olhar uma estrutura de qualquer construção, você tem o cimento, que está ligado à geologia, você tem o ferro, que é ligado à geologia, você tem o tijolo, que é ligado à geologia. Então, a geologia é a base fornecedora de toda a matéria-prima consumida por nós. Toda, sem exceção. Quando tu diz ali que ela não é renovável quando ela vai para construção, no caso assim, é porque aquele material ali, uma vez ele transformado tipo em cimento, ele não retorna mais a ser... Não, a jazida não é renovável. A jazida não é renovável. Não é renovável. Então você tem que trabalhar com o menor desperdício possível. Porque quando você tira uma conchada de argila lá no campo, você, nessa vida, não vai mais ver argila formada lá. Talvez em um outro local, mas não no tempo... Não, porque assim, eu sempre digo, a gente tem que trabalhar com 2 tempos. Nós temos o tempo humano e o tempo geológico. Certo. O tempo humano é nada. Sim. É nada. O tempo geológico depende do tipo de rocha. Eu sempre digo, uma rocha de 100 milhões de anos é criança. Nossa. Ela começa a ser velha a partir de 1 bilhão de anos. 1 bilhão de anos? 1 bilhão, porque o planeta tem 4,6 bilhões de anos, que é a datação mais antiga. 4,6 bilhões de anos. De anos.
É a rocha mais antiga datada nesse planeta. Ah, já tem Tem uma datação. O Clóvis, já vou entrar nesse assunto, me deixa muito curioso. Como que é feita essa datação? Como é que é feito esse levantamento? Como é que é feito isso? O pesquisador pega uma amostra, como esse encontrou no Canadá, uma amostra que tinha urânio. O urânio 238, ele leva para o que chama de meia-vida. Ele, quando o urânio primitivo, ele tem 100% de átomos, vamos dizer, pi. Ele decai para o chumbo. Para ele perder metade dos átomos que ele tem original, leva 4,6 bilhões de anos. Isso se chama meia-vida. Nossa. O urânio, para ele chegar na metade da vida dele, leva 4,6 bilhões de anos. Meu Deus. Então, o cara pegou, foi para o laboratório, que é geocronologia, e fez a datação radiométrica, que a gente chama datação absoluta. Claro, é 4,6, pode ser 4,5 ou 4,7. E também assim, significa que é realmente a rocha mais antiga? Não. Até então, a que foi datada mais antiga até hoje. Sim. Mas, de repente, alguém encontra uma que é mais antiga. Mais antiga. Então, é uma data que não é fixa. Sim. Ela está ali. É como você dizer, ocorreu um vulcão, um terremoto, 6,5 na escala Richter. O mais forte que ocorreu foi 9,5 no Chile. Mas 9,5 o mais alto? É hoje, mas ele pode ser 10 ou pode ser mais. Exato. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Então, é uma datação aberta. Sim. Então, você faz essa datação em um determinado tipo de rocha. Quando você quer fazer uma datação numa rocha que se chama sedimentar, por exemplo, você tem que usar fóssil. É o fóssil que diz a datação daquela rocha. Por exemplo, você encontra um dinossauro, você diz, essa rocha é de 60, 70, 100 milhões de anos. Porque o dinossauro, há 60 milhões de anos, estava aí, depois ele sumiu. Sim. Certo. Então, é uma ciência dentro da geologia que determina a datação das rochas. Que bacana. Aqui, por exemplo, esses granitos que tem aqui na região, aqui 13 de maio. Que tipo de granito nós temos aqui na nossa região? Aqui a gente tem um granito que ele é feldspático, quartzo, depende, ele não é homogêneo. Certo. Porque é uma rocha que a gente chama magmática, ela forma lá em grande profundidade, mas a distribuição dos minerais no contexto do maciço não é homogêneo. Ele varia, tá? Mas essas rochas aí estão na faixa de 500 a 600 milhões de anos. Não são tão antigas assim. Não, perto da formação do... Então, a geologia permite isso. Tem quem não acredita. Tem. Eu tive caso, história de aluno que eu estava falando da deriva continental, que é a separação dos continentes. Matéria ele olhou para mim e disse assim, isso é mentira. Aí eu olhei para ele e disse, como é mentira? A ciência está mostrando, não é mentira. Aí eu não quis. Eu disse para ele, vamos fazer o seguinte, vamos separar geologia de teologia. Ah, não é? Eu disse para ele. E assim, eu falei para ele, eu vou fazer essa pergunta na prova, se você disser que é mentira, eu vou dar 0. Até hoje eu encontro ele e diz, mas eu respondi, eu disse, eu sei. Então tem gente que acredita na Terra plana. Entende? Então a geologia permite isso. Sim, sim. E eu fico cutucando a turma de engenheiro, porque eu digo, engenheiro não pode dizer talvez, tem que ser ou não é. É verdade. O geólogo diz assim, olha, pode ser isso, mas de repente não é bem assim. Então permite essa flexibilização dentro da interpretação. Claro. O Clóvis, eu lembro que na faculdade a gente estudou sobre mapas geológicos.
Como que eles são elaborados? Existe um levantamento de dados ali que eu imagino, né, dos materiais daquela região, e aí depois com esses dados vocês fazem é feito um mapa geológico. O que entra dentro dessa elaboração? Bom, aí tem que ver qual a escala do mapa. Se você faz um mapa de escala 1 para 5 milhões, você mapeia grandes estruturas de geologia. Tá? E esse tipo de mapeamento você faz alguma coisa de campo, pega algumas amostras. Agora, à medida que você vai afunilando, detalhando a área, você tem que ir no campo. E retirar a amostra? Hoje tem imagens que te permitem dizer, bom, aqui a tendência de ser essa rocha, aquela. Agora, você só tira a dúvida fazendo campo. Pisando no terreno. Então, aí você, quando você faz, por exemplo, uma prospecção, você requer uma área de 5.000 hectares. Tá? E você, dentro dessa área, você vai selecionar anomalias, que são áreas alvos, com probabilidade de ter uma concentração maior do elemento que você quer. Certo. E você começa a detalhar. O último trabalho que é feito é a sondagem, para você obter o testemunho daquilo que está lá escondido, para você fazer a análise, ver o teor do elemento que você deseja, se está adequado para você colocar no mercado após um beneficiamento, o volume que tem desse material, desse elemento, e o que você consegue recuperar da jazida na lavra e no beneficiamento até chegar ao produto final. Então, você tem que ter todo esse cálculo, porque você pode... A pesquisa é barata. Sim. Mas quando você implanta um empreendimento mineiro, se você errou no cálculo, você bota fora muito dinheiro. Sim. Muito dinheiro, porque aí são milhões. E a pesquisa não. Então, a pesquisa tem que ser muito bem feita, você tem que ter muito critério. Que bacana. Né? E às vezes, eu conheço alguns erros que cometeram, né? A gente é humano, pode acontecer isso. Que tipo de erros pode acontecer num levantamento desse de solo aí? Você pode fazer uma interpretação, por exemplo, de um corpo mineral de uma forma... porque você trabalha com espessura média. Certo. E o que você busca num corpo mineral desse? Você faz um furo de sonda, é um testemunho que é mais ou menos esse copo, a dimensão dele. Então, é um ponto. E você tem que fazer extrapolação de área. E aí você tem que ter o domínio do que nós chamamos em geologia de evolução geotectônica da jazida. Então, se ela é uma jazida que ela é regular, você pode extrapolar mais. Você tem que conhecer isso. Se ela é irregular, você pode fazer um furo de sonda num lugar que é espesso, o teu mineral, o teu amostra, né? jazimento, Vai ter uma... e depois você faz um outro 100 metros afastado, é espesso também, só que você tem um bolsão aqui e outro lá. E esse trecho no meio. Você tem que saber se na área que você está trabalhando, esses corpos mineralizados, eles são, vamos dizer, filões, Sim. se são veios ou se são bolsões. Senão você pode incorrer num erro de cálculo e você calcula uma jazida, vamos dizer, de 1 milhão de toneladas, quando na verdade tem 500 mil. Esse é um risco. Sim. Uma interpretação, uma perda, por exemplo, de recuperação no testemunho. Você não recupera todo ele, ou 80% ou 90% dentro da zona mineralizada. Você tem dificuldade de cálculo. Você tem que conhecer a gênese daquela jazida. Porque aí você diz, não, eu conheço a gênese, eu extrapolo. Sim.
Eu tive uma história bacana numa mina aí, depois eu até posso contar. Foi uma coisa assim, né? Já engata, Pode conta. contar, aproveita aí. Nós tínhamos uma mina de Florida, que foi onde comecei a fazer a minha tese de mestrado, e eu tenho ela todinha mapeada, todo o filão. Fiorita é um minério, né? É um Pra gente mineral. entender, é um mineral. É um bem mineral, Aham. que é a fonte de qualquer flúor que você encontra em qualquer produto, vem da Florida. Daí da Florita. É. E eu mapeei todas as minas que eu trabalhei, eu tenho mapeada. Eu tenho as cadernetas em casa guardadas. E eu tinha essa mina muito bem conhecida. E um belo dia eu cheguei de férias, nós estávamos a 300 metros de profundidade na mina. Nossa. O agrimensor de Spam Clovis, aquele filão, acabou, não existe. Eu digo, tudo bem, vamos lá e vamos avaliar isso aí. ver. E eu digo, não, tem coisa errada, porque no nível 250 tinha uma mineralização boa. Eu digo, e a continuidade desse filão é certa. Digo, no 300 tem alguma coisa errada. Fomos na mina e eu olhei, eu disse, bom, vocês fazem o seguinte, vamos lavar essa galeria para a mina, vamos lavar essa galeria e vamos analisar. Aí o que acontece? O filão, ele era uma estrutura assim, inclinada. Tá? E ele tinha uma característica, o guia era uma florita amarela. E eles seguiram por uma florita verde, que é uma mais antiga. O que aconteceu? Eu olhei, eu disse, não, digo, aqui não terminou. Terminou isso aqui. Nós temos que mudar isso aí. Se você tem uma folha, eu mostro direitinho o que acontece. Aqui não. Estou pegando aqui a minha da vacina, eu já mostro. Você tem isso aqui como veio. Ele está inclinado. Certo. Se eu verticalizo ele, o que acontece? Ele mudou a direção dele. Ah, Ele tem essa direção, inclinado, tá? certo. Quando ele verticaliza, olha a direção que ele vai. Ele vai para outro caminho. Ele vai para lá. Eu cheguei e disse, pessoal, pode tocar essa galeria aqui. Aí eles olharam para mim com cara de quem não acredita, ele pode tocar. Enfim, tocamos 100 metros. Só tinha um risquinho de nada. A galeria. Aí o superintendente me chamou e disse o seguinte, eu vou parar aquela mina. Aí eu disse para ele, me dá mais 80 metros. Se não tiver florita, foi bem assim a proposta minha para ele, tu me demite. Mas se tiver, tu me passa o cargo de superintendente e eu te demito. Aí ele disse, não, pode tocar. Aí tocamos, mais 60 e poucos metros, chegamos no minério de novo. No minério de novo. Para, vamos dizer assim, resumir um pouco, a partir dali, a empresa lavrou mais 7 anos. Nossa. Nossa. 7 anos. A gente lavrou o nível 300, aprofundou o poço para o nível 340 e lavrou mais 7 anos. Nossa. E nesse nível 340, eu consegui uma fotografia que, se alguém disser que é mentira, eu tenho a foto guardada, que você não acredita. Tem algumas coisas que levam a gente para proteger alguém. A minha esposa disse, Clóvis, tu trabalha tantos anos na mina, eu nunca fui lá. Eu digo, então, sábado nós vamos lá. Que sábado é um dia mais calmo e tal. Fomos. Chegamos no nível 300, eu pedi para o guincheiro, você pode levar nós para 340? Ele disse, o Clóvis, eles vão detonar o bloco agora. Eu digo, então vamos lá que você vai ver o que é uma detonação na mina. Tudo bem, descemos aí ela. Aí tem uma área e vamos dizer assim, uma entrada onde fica a mesa do café do pessoal. Aí eles puseram fogo, né, no estupim, desceram e sentaram tomando café. E eu disse para ela, fica do lado aí que eu vou bater uma foto dessa turma aí. Aí eu fui, quando eu
Fui apertar o Flash. botão da câmera, Aham. detonou. Ô, cagada. E eu percebi alguma coisa estranha. A minha esposa disse, ó, tem uma pedra que caiu ali, ó. Nossa, Aí eu digo, então caiu alguma coisa aqui. meu Deus. Caiu. Eu Aí gelo, né? o que eu fiz? Eu peguei e uma menor pegou aqui nas costas do mineiro. Aí eu peguei o martelo e bati no teto. Aí é o que tem o que se chama de choco. O choco é tipo aquele revestimento cerâmico que o pedreiro bota uma bolotinha assim e você bate, Ele faz um som oco, né? Eu disse para eles, ó, vocês isolam isso e segunda-feira retiram tudo e desgalham isso, porque eu podia ter fotografado alguém morrendo aqui na minha frente. Aí o encarregado disse, tu é um bruxo. Eu disse para ele, não, alguém me mandou aqui. E eu revelei essa foto e até hoje, na aula de segurança, eu ponho ela e digo para a turma, o que é que tem de errado nessa foto? Aí os caras dizem, não, o cara está sem capacete, papi, tem painel lá. Aí eu ponho um círculo vermelho em 4 fragmentos que estavam caindo. Pegou na foto. Meu e Deus, na cara. camisa do cara, assim. Vá. Eu disse, se é um filme, tudo bem, porque você está filmando, Sim. mas uma foto. Não, Foi é... aquele instante. É Na um hora momento único da vida. Único. Eu disse, É uma eu posso foto- ficar mais 100 anos tentando Não, isso. não consegue. Pode, cada vez que for fazer um estouro lá, eu vou lá bater uma foto. Não vai pegar, pega o... não São pega. algumas coisas assim que aconteceram que É pra vida, né? E eu sempre digo, eu tenho a foto. Se alguém disser, conversa dele. conversa. Eu trago e digo, tá aqui. Ó. Tá aí. Cara, Então que tem. história bacana. Essa é uma das tantas que tem. Para contar todas, né? Ô, Clóvis, cara, 340 metros de profundidade, nós temos bastante mina com esse tipo de nível aqui de profundidade na nossa região. Na nossa? É? Não. Essa aí eu diria que aqui na região foi a mais profunda. Mas tem minas no Brasil, já teve minas de mais de 2.400 metros de profundidade. 2.400 metros de profundidade. 2.400. E eu entrei nela. Uma mina de ouro em Nova Lima, Minas Gerais. Ela começou no Império. É do comendador. Começou no Império. E quando eu estava em Brasília fazendo o mestrado, nós visitamos essa mina. 2.400 metros de profundidade e 6.000 metros de comprimento. Nossa, Meu Deus do céu. muita coisa. Muito linda Não, mas essa mina. como é que eles conseguem dizer o que tem a 2.000 metros de profundidade antes de ir lá? Não, isso é pesquisado, é feito sondagem. Mas vai uma sonda até Vai, essa profundidade? vai. Tem sonda que vai. Petrobras faz furo de 4, 5 mil metros. Né? Mas a Petrobras ainda está buscando petróleo, né? Então, Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mesma coisa. Vai buscar o ouro? Imagina. Não, mas é assim, eu sou leigo no assunto. Eu Agora eu também. fiquei É a mesma- curioso. é a mesma Como é que tu coisa. vai dizer assim, não, vou pegar aquele lugar ali e vou botar uma sonda ali e vou até chegar a 2.000 metros de profundidade? Não, mas aí é assim. Assim, tu tens que ter É probabilidade. Não, você tem que ter tem um histórico a aí. geologia definida, porque ele está num nível. Então, esse nível, no caso dessa mina, era uma dobra, um flanco de uma dobra. Então, ela vinha meio que verticalizada e ela ia fazendo assim. Entendi. E isso chegou a 2.000. mais de 2.000, foi a 2.700 metros aquela mina. Nossa. E quando nós fomos, eles estavam instalando a 2.400 uma refrigeração, porque o ar que era injetado da superfície com 8 graus chegava lá a 2.400 com 40 graus. Era muito quente. Chegava quente o... Quente, aí tinha que refrigerar, senão o pessoal não aguenta, a rocha era quente. Aham. Né? Só que a geologia determina isso. Então você fura sabendo que se tiver você vai passar nele. Entendi. Isso tem a ver, ô Clóvis, uma vez eu lembro na sua matéria que tu explicava que o solo ele meio que ele vai se movendo, né? Ele vem debaixo
da Terra, digamos assim, ele vai vindo para cima, né? Tem um movimento ali, por isso que tem as placas tectônicas e tal, né? Isso é a placa tectônica, ela se movimenta em cima do... Hoje vocês acompanham o que está acontecendo nas Ilhas Canárias. Lá, Sim. Aquela lava, ela vem lá do magma. Lá do centro do... Só que ali é um vulcão submarino, né? Que acabou formando uma ilha. Mas no limite, no encosto das placas tectônicas, é um pouco diferente. Você tem a América do Sul, por exemplo, é uma placa continental. E ela está sendo empurrada para cima da placa de Nazca no Oceano Pacífico. Então, a placa de Nazca, como ela é mais densa, ela mergulha debaixo da placa continental. E aí, esse movimento formou os Andes. Ah, certo. Os Andes, ele é uma cadeia de montanha nova. Os Andes têm 60 milhões de anos, 70, por aí. E olha bem que estrutura... 60 milhões de anos é nova. Deu uma risadinha aqui, porque... É novo. E aí ele vai se formando porque a outra placa está indo para baixo. A outra placa está indo para baixo. Certo. Lá embaixo, e aí está empurrando essa para cima. E essa está empurrando para cima daquela, porque elas estão se encontrando. Aí Quando lá no meio do Oceano Atlântico, elas estão se separando. A África está indo para lá e a América para cá. Então vocês imaginam o seguinte: há 140 milhões de anos não existia o Oceano Atlântico. Certo. Ele começou a existir quando a placa continental sul-americana e africana começaram a separar. Então, veja bem, hoje tem em torno de 4 mil quilômetros entre a costa brasileira e a África. Levou 130 milhões de anos para andar 4 mil quilômetros. Nossa. Então, ele anda. A Islândia continua abrindo. Então, ela cresce aí em torno de 2, 3 centímetros por ano. Nossa. Só que o que acontece? No tempo geológico, isso em 100 milhões de anos vai crescer muito. 3 centímetros por ano. É por aí. É como uma unha. A unha cresce. Então, essas separações, porque o que acontece? A costa oeste da América do Sul, ela choca com a placa oceânica do Pacífico, que é a placa de Nazca, e ela vai enrugando. E se vocês não assistiram, assiste aquele seriado magnífico Andes. É uma estrutura assim fantástica. São 7 mil quilômetros de extensão e tem faixa com 700 quilômetros de largura. Nossa. Você entra no Google, você vê no Google aquela borda esbranquiçada da América. São as cadeias de montanha dos Andes. Assim como você tem o Himalaia. O Himalaia é o choque da placa da Índia com a Eurásia. Então, se vocês prestarem atenção, nessa região do Himalaia tem terremoto, mas não tem vulcanismo. Tá. É uma característica de choque de placas continentais. Elas estão só se chocando. Duas continentais. Certo. Quando choca uma oceânica com uma continental, tem cadeia de montanhas e vulcanismo. Que é o que nós temos aqui nos Andes. Quando você tem placa oceânica com oceânica, que é o que acontece no Japão, são 3 placas que se juntam. É o que eu sempre digo, é o samba do crioulo doido lá. Tem terremoto todo dia naquilo lá. Então, você tem arcos de ilha, vulcânica, oceânica. Então, a natureza tem a sua, a sua característica. Sua característica, né? Ela é... Ô, Clóvis, tu já fez trabalhos lá? Tu já foi até esses locais que tu citou? Não. Esse a gente estuda, porque é uma coisa muito grande, né? Os Andes... Eu quase estive no deserto do Atacama, pesquisando o enxofre pela Bayer. Nossa. Mas depois eles desistiram do projeto.
Mas eu nunca passei nos Andes, só por cima. Só por cima? É. Tu tens ainda sonho de ir a algum lugar assim que tu não foi ainda? Mas você sabe que a gente sonha, como geologia, de conhecer esses negócios aí, mas você... É o tempo tão curto que passa e você acaba não conseguindo ir. Não conseguindo. É. Caramba, tem tanta coisa na geologia que... Eu fiz uma viagem para Barcelona num trabalho para a Unesc, num curso, e no retorno de Barcelona para o Brasil, eu vi do avião de cima o cone vulcânico de um vulcão no meio do oceano. Até hoje, aquela imagem eu tenho na gravada. mente. É muito bonito. Muito bonito. Eu fico, às vezes, deito e fico no celular olhando esse vulcanismo que está acontecendo aí nas Ilhas Canárias. E você vê a ilha crescendo. Então, é um negócio muito bonito isso aí. E um vulcão desse, ele vai ficar sempre em erupção ou ele tem de algum momento a... Ele vai ter um momento que a pressão que ele tinha e o volume de lava, ele vai estacionando. Mas não significa que ele não pode voltar no futuro a ter uma nova erupção. Que é mais ou menos o que tem, por exemplo, no Havaí. O Havaí diz que tem um vulcão lá que ele pode a qualquer momento... O Havaí está sempre. Só se você pegar as ilhas do Havaí, você vai ver que é uma sequência de ilhas. E a ilha do Havaí, onde tem o Kilauea, eu acho que que está em erupção, é a ilha mais recente. No futuro, essa ilha vai formar e vai começar uma nova. Porque o que acontece aquilo ali? Aquilo ali é que se chama ponto quente. É um ponto lá em profundidade onde tem o magma, que é estacionário. Ele está no lugar, lá ele não se mexe. Mas a placa tectônica se movimenta. Certo. Então, nesse movimento, ela tem vulcanismo, forma a ilha e movimenta. Aí começa uma nova. O que o pessoal faz? Data uma rocha de uma e a de outra e vê a diferença de idade. E a distância entre as duas calcula a velocidade da placa, que a placa se movimentou. Que interessante. Cara, que legal. Isso no Havaí é um exemplo típico. Fernando de Noronha é uma ilha vulcânica. É uma ilha vulcânica, Fernando de Noronha. Vulcânica tipo Havaí, só que está vulcão adormecido lá. Certo. Né? Sabe Deus um dia aquilo pode se manifestar novamente. Tem tecnologia hoje para identificar que um vulcão vai entrar em erupção antes dele... Tem como perceber isso? Tem. Eles instalam equipamentos que identificam como está a sísmica do negócio. Porque fica emitindo manifestações. Né? Porque ela está, querendo ou não, a lava ela está rompendo para subir, né? É uma panela de pressão. Certo. Ela lá embaixo. Ela vai acumulando pressão. Vai chegar um momento que aquele cone não resiste, e aí ele rompe e vem para a superfície. Então, eles monitoram isso. Existe esse monitoramento de sísmica. Eles não podem dizer exatamente o dia que vai entrar em erupção, mas a tendência começa a movimentos mais frequentes, mais intensos, até que rompe. Que bacana. Quando esse magma vem para fora, né? Depois ele vai entrar em um processo de resfriamento. E ele vai se tornar o quê? Ele vai se tornar uma rocha. Vai se tornar uma rocha. Por exemplo, esse que está... Ele pode... É uma rocha que, com o passar do tempo, vai virar o quê? Um basalto? Vai virar um... Não, ela é o seguinte... É uma rocha magmática? É uma rocha ígnea extrusiva. Porque ela forma na superfície. Então, por exemplo, vamos usar esse que está agora em erupção. Se abriu o Google aí? Não o Google. O YouTube? O YouTube você tem imagem.
O que acontece? Tem rio de lava indo para o mar. Certo. Quando bate aquilo no mar, a lava resfria muito rapidamente. Forma vidro vulcânico. Vidro vulcânico. Vidro vulcânico. Por quê? Porque o magma resfria tão rápido que os elementos químicos que estão nele não têm tempo de se organizar estruturalmente. À medida que vai chegando no centro da lava, o resfriamento é mais lento. Então, os elementos químicos começam a se juntar e formam os minerais. Então, você tem o vidro vulcânico e você tem os minerais. Isso extrusivo. Então, é uma granulometria fina. Você não vê o mineral. Pode ver, vocês pegam essa brita escura e o basalto, diabásico que tem aí, você vê uma rocha preta, Sim. tá? Mas você não identifica mineral. Sim. Mas quando você pega um granito, você identifica. Ó, esse vermelho aqui é o feldspato, esse aqui é o quartzo, esse é a biotita. Por quê? Ele forma em profundidade grande. Então, ele resfria calmo e os elementos químicos, no seu momento, vão se juntam. Se organiza. Aí, o que acontece? Esse elemento químico, ele tem o ponto de estabilidade dele lá onde ele cristalizou. Quando ele chega na superfície, ele já sofre uma dilatação e começa a ter fraturamentos pela dilatação e pelos movimentos tectônicos. A água entra em atividade, água, gelo, vento, e começa a alteração. Então, esses minerais estão em ambiente estranho a eles. O que a natureza faz? Bom, eu tenho que me readequar ao novo ambiente. Ele se transforma em solo, forma argilo-minerais. O solo é o filho da rocha, porque ele tem que se adaptar a esse novo ambiente. Esse novo ambiente. E, na verdade, assim, conforme o ambiente que ele tá lá embaixo, ele é um magma, né? É o magma. Aí ele vai resfriando, vai criando, cristalizando, aí vai criando um mineral, que é um mármore, que é é um feldspato, um quartzo. E aí, conforme ele vai chegando na superfície, ele vai se adequando agora ao... Ele começa a sofrer alteração. A alteração, porque daí vem a chuva, vem o gelo, vem... É o que chama de o ambiente endógeno lá dentro, onde a rocha, o magma resfria e forma a rocha, e o ambiente exógeno, que é aqui fora, onde tem o clima, é água, é vento, é gelo, que faz com que haja a alteração daqueles minerais para um novo mineral, formando, dependendo do tipo de rocha. Se ela é rica em quartzo, você vai ter um solo mais arenoso. Sim. Se ela é rica em, por exemplo, o diabásio, o basalto, em olivina, piroxênio, forma argilo-minerais. Então, aquele solo vermelho, bonito, argiloso. Então, cada um tem a sua característica. O DNA da rocha, onde ele veio. Que vem tudo lá do magma. Claro, o magma é o grande responsável por isso tudo. Não dá para acreditar que tudo que tem aqui em cima, essa diversidade que tem aqui em cima, vem tudo lá do centro. Já foi lá do... É tipo assim, se a gente for parar para pensar, se eu ia ali pegar um punhado de areia dali da frente de casa agora, eu posso dizer que um dia ele já foi um magma lá no centro da Terra. Pode dizer sem medo de errar. Sem medo de errar. Sem medo de errar. Isso é fantástico. É lindo, cara. Sem medo de errar. É fantástico. Você tem que primeiro pensar assim, a Terra tem um raio de mais de 6.000 quilômetros. O raio. O raio dela. O manto, que é onde tem a parte, vamos dizer, fluida, viscosa, que é onde tem lava, que é o que faz as placas navegarem em cima daquilo ali. Por quê? Por que a placa se movimenta? Você tem uma temperatura extremamente alta aqui embaixo, ela sobe e faz esse movimento. Quando ele faz esse movimento, ela arrasta as placas. Certo. E esse se chama corrente de convecção. É o que acontece, por exemplo, em qualquer vasilha que você põe no fogão para ferver água. Certo. Ela esquenta primeiro a base, aí começa a borbulhar. Aí ela faz esse movimento. Joga para cima. E o magma faz isso, o manto.
E ele forma as rochas de profundidade plutônica e tem as vulcânicas que são extrusivas, porque o magma chega à superfície. Ele está lá, ele é obrigado a ir explodindo para um lado, né? Então, qualquer fluido sob pressão, ele busca alívio de pressão. Claro. E o alívio de pressão é a superfície. ao mesmo tempo que ele está indo lá para cima, ele está empurrando o outro para baixo. Está empurrando. Que vai voltar a ser um magma e daqui a pouco vai voltar para cima Está em fluxo, né? Assim. Sempre em fluxo. É um ciclo. Cara, Só que é um ciclo muito longo. Sim. Né? Longo para nós, né? Estamos aqui no tempo humano. No tempo humano, no tempo humano nada, né? Eu tenho um material que, até para variar, foi um louco de um Clóvis que fez isso. Ele pegou os 4,6 bilhões de anos e transformou em 24 horas. Nossa! E dentro dessas 24 horas ele foi colocando os períodos geológicos. Divisão então, o pré-cambriano, o arqueano durou 5 horas, o outro 3, o outro 4, o outro 2, o outro meia hora. O ser humano apareceu dentro das 24 horas nos últimos 11 segundos. Nossa! Então, nós não somos nada, cara. Por isso que esse negócio de aquecimento global... Balela. Não, eu digo o seguinte, tem alguma contribuição humana. Mas agora você faz uma comparação, pega o arco de fogo do Pacífico, é cheio de vulcão em atividade, considerando os que estão no submarino, que a gente não enxerga, quanto calor emite isso aí? Quanto gás emite? Não dá nem para comparar com o que um carro fica baforando aí, entende? Então, e se você pega dentro dessa história dos 4,6 bilhões de anos, você tem ano que a Terra foi completamente gelada. 4,6 bilhões de anos, e aí nós estamos falando só da Terra ainda, né? Sem considerar o universo, o cosmo todo. O universo, ele foi o Big Bang é datado em 15 bilhões de anos. 15 bilhões. 15. E em 4 é só É 4 a Terra. A Terra. Quando ela solidificou. Porque a Terra é uma posição privilegiada. Sim. Se ela chegasse um pouquinho mais perto do Sol, não teria vida aqui. Se ela chegasse um pouco mais afastada, era gelo. Nós estamos num ponto estratégico então, muito... Existe esse gelo e degelo naturalmente. Sim. Só que é um tempo longo que a gente, por acaso, está entrando num degelo. Sim. Mas também se derreter as calotas polares não significa que o nível do mar vai subir. Significa que aí sim a temperatura sobe, aquece a água e a água expande. Então, Içara fica debaixo da água. Fica debaixo da água. Se não me engano, há 8 mil anos, uma coisa assim, o nível do mar estava a 5 metros acima do que é hoje. E você vê registro disso nessas dunas e areias todas que tem aí. Então, o planeta ele é dinâmico. Se ele fosse estático, não tinha terremoto, não tinha nada disso. Ele é dinâmico, ele está sempre em movimento. Ô Clóvis, eu tenho uma curiosidade sobre o assunto da mineração, que a gente falou antes. Quando a mina é desativada, o que é feito com aquele local onde era feita a mineração? A gente ouviu, eu já escutei falar que é colocado água e aquilo ali é mapeado como área minerada. Aqui na região de Criciúma a gente tem, na parte da engenharia civil, todo um zoneamento de área minerada que a gente tem que fazer um trabalho diferenciado naquela região. Como é que é feito depois dessa desativação das minas? Bom, o que acontece? Hoje o pessoal no carvão está começando a pensar no que chama de backfill, ou seja, o retorno do rejeito para dentro da mina. O que isso vai ajudar? Custa caro, mas o que vai ajudar? Ele não vai cobrir 100% do vazio que foi retirado o carvão, mas ele vai, vamos dizer, ocupar 70%, 75%, 80% do vazio. Então, se há uma subsidência, e se tiver uma profundidade aí de 90, 100 metros, você nem percebe na superfície.
porque ela fica apoiada em cima daquilo. Na fluorita, por exemplo, que é vertical, foi preenchido por rejeito do beneficiamento, mas a cimento tem muito vazio. E o que acontece? Se você não põe nada, aquilo enche de água naturalmente. Então a água fica ali. E ela dando suporte, a água dá um suporte, né? Aqui na região de Criciúma, alguns locais aqui pela Içara também, tem mina de carvão subterrânea. Eu até tenho o mapa do município de Criciúma com isso. Então, hoje a engenharia, ela se preocupa porque ela pode estar colocando uma carga estática muito grande em cima de uma área que, se não pesquisou direito, ela vai ceder e a tua obra vai para o espaço. Exatamente. Então, essa água ela não é inserida, ela é naturalmente... Não, é natural, não é inserida. Interessante. É uma água natural que tem lá embaixo. Que bacana. E quando você tem uma estrutura chamada falha, aí sim, ela vai e puxa a água do lençol freático. Porque você tem o lençol freático, que é essa água que a gente abre um poço atrás de casa e tem água. Tem água. Esse é o lençol freático. Chama aquífero livre. Então, aqui na mina 101, que fizeram essa berraçada toda aí, a mina 101 não está tirando água da superfície do lençol freático. Ela só vai atingir se tiver uma estrutura, um falhamento que vai até a superfície. Mas hoje você tem técnica que você injeta poliuretano ou uma resina que ela fecha essa entrada. Então não tem esse negócio que secou poço e pá, não sei o quê. Muita coisa foi. Você tem um lençol freático que alimenta, vamos dizer assim, 20 litros por hora. Você tira 30, o poço vai secar. Sim. Isso é uma coisa natural. Natural. Entende? Então, tem que ter esse controle. Sim. Mas a água está lá embaixo. Sim. Tem água confinada, que tu pegas na mina, que você vai passar por aquífero confinado, e tem o aquífero livre, que ele está ali. Se você protege... Esse aquífero que nós temos aqui é o mesmo do aquífero do Guarani ou não? Não, aqui não. Aqui não. O aquífero Guarani está na encosta da serra. Ah, está na encosta da serra. Não tem aquela pedra que chama o arenito grés, que usa para fazer construção civil. Aquele é o aquífero Guarani. Aquela pedra-ferro, não? A pedra-ferro é o basalto, a preta. Isso. É aquela rosada, cor oxidada, que é um arenito, aquela é sedimentar. É uma rocha típica de ambiente desértico. Aí foi coberta pelo vulcanismo quando começou a separar África e América. Certo. Esse vulcanismo, para vocês terem uma ideia, ele cobriu mais de 1.200.000 quilômetros quadrados de área Mas é coisa no Brasil. 1 milhão? Pegou Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. 1.200.000 quilômetros quadrados de vulcanismo. Claro, cobriu todo o aquífero Guarani, que era um magma que foi... O magma que foi, só que não é vulcão com cone, é vulcão de fissura. Ele abriu uma... Ele abre e ele extravasa. Certo. E vai ocupando. E Por vai isso que ocupando ele tem essa característica bem horizontalizada e tal. E se você sobe a Serra do Rio do Rastro, você conta ali 11 derrames até. Olha só. Sério? Eu nem imaginava. Conta. Cada pedra face daquela que você olha no outro lado, quando você está subindo, que aparece a pedra lisa lá, ali é um derrame. Entendi. Aí você vê uma pedra lisa aqui, uma vegetação, outra pedra lisa aqui, outra vegetação. Quer dizer, houve um extravasamento, formou aquela primeira camada, resfriou, veio o solo, se formou uma vegetação, aí voltou a ter de novo, cobriu. Exatamente. E aí cada camada daquela ali é uma atividade. atividade. Que ocorreu. E dá para mais ou menos identificar assim o quanto tempo levou de um derrame desse para o outro, assim, não? Não, porque aí tu tem que pegar e fazer o seguinte, lá pega uma amostra de um e do outro e data.
Mas você pode dizer que aquilo tudo ocorreu num período aí de 130 milhões de anos para cá. Nossa. Uma coisa disso aí, 30, 40 milhões de anos, mais ou menos. Nesse período, o senhor acredita que o nosso continente estava ligado à África ou... Ele estava ligado. Estava ligado à Quando África. começou a fornecer esse basalto, Aí começou a ele separar. estava separando. Separando. Por isso que estava dando extravasamento. Aí o que aconteceu? Rachou o fundo do oceano. Certo. Que se vocês olharem, tem um desenho que parece um cerro de jacaré, né? Sim. Aquilo se chama dorsal mesoceânica. Me corrige, isso foi descoberto por uma cientista? Não, isso aí, o primeiro cara que Identificou esse... Não, que colocou como teoria a separação dos continentes foi um alemão chamado Wegener. Em 1914, uma coisa assim, e aí todo mundo queria matar o cara. Mas depois comprovou que realmente você vê a paleogeografia da África e da América do Sul, ela se encaixa perfeitamente. Sim. Você pega e junta o Pangeia, você vai ver que ocorreu uma glaciação e tem rochas relacionadas à glacial na Antártica, na Austrália, no sul da África. Está ali. Isso é prova que existiu. Se tu olhar hoje no globo terrestre, ou até no Google ali, tu vê certinho, entre a África e a América, tu vê certinho Sim, o desenho... Aquilo ali é a cadeia mesoceânica. É por ali que continua tendo a alimentação de lava vulcânica. de lava vulcânica. É por ali ainda. Ali ela tá... E muito gás, né? Muito gás. Fumarola lá embaixo está borbulhando. borbulhando. Isso deve estar muito profundo lá. Ali lá no meio do oceano, aqui chega a mais de 5, 6, até 10 mil metros de profundidade. Nossa, e lá tá Lâmina d'água. soltando gases e... Tá lá. E aquilo é calor. E tem muito enxofre associado àquilo, tal, por isso às vezes tem um cheiro muito forte. Então, é todo um contexto que o que acontece? No meio do oceano, as placas crescem, porque está sendo alimentada com magma. Na outra extremidade, elas encolhem, por isso que ela dobra. Então, o que cresce aqui, consome lá. Certo. Porque o planeta tem esse equilíbrio. Então, não adianta... mas não pode. Pode, é a realidade isso. Só que quem não conhece não acredita. Não acredita. A natureza é maravilhosa, né? É linda demais. Eu sou apaixonado por essas coisas. É muito incrível. Cara, o nosso planeta Terra, olha só, ele tem um movimento de translação, né? Ele gira em torno do Sol e um de rotação que ele gira em torno dele mesmo. O tem todo um movimento interno lá o Andrés Maniotto, ele me mandou um documento que mostra as velocidades que andam esses continentes, esses asteroides, a velocidade da Terra, a velocidade do... Você fica... É inacreditável. Inacreditável. É inacreditável. É uma coisa... isso mostra o quanto nós não somos nada nesse universo. É o que eu digo. Eu pergunto, o ser humano tem condições de destruir o planeta? Olha... Ele lançou para nós a pergunta, hein? Assim, a gente pensa primeiramente numa bomba atômica. Mas eu acho difícil o ser humano tão pequeno... Não, a bomba atômica não vai destruir o planeta. Vai destruir a raça humana. A raça humana, mas né? o planeta vai continuar. O planeta vai continuar. Se não tomar cuidado, eu digo para tu, olha, a raça humana, na minha opinião, não dura mais 10 mil anos aqui. É um chute, mas se não tomar cuidado, ela se acaba. O dinossauro dominou o planeta. Cadê o dinossauro? Sim. Então, pode acontecer com o ser humano, mas o planeta está ali.
Continua. Ele fica na dele, girando E a 24 natureza... horas por dia, 365 dias por ano, e vai se recuperando. Uma vez eu falei até, conversando com um tio meu, eu falei para ele assim, olha, eu acho que a própria natureza, o próprio planeta, né, ele vai se encarregar de... A hora que tiver muito ser humano, vai destruir. Natural, vai ser uma coisa assim, sei lá. Não, emite ali um vírus natural. De repente vem um asteroide. cometa, um asteroide louco aí, que é a teoria que diz que foi o que matou os dinossauros. Então, nós, basta a gente ver o quanto a gente é pequeno diante da natureza. Está lá, o vulcão destruiu mais de 2.000 residências e prédios e tudo, sem pedir licença. Sim. Só vem. Aqui é o meu espaço, vocês que invadiram. Então, para nós, resta o seguinte, vamos fugir, vamos procurar um lugar seguro. Só que a tendência das catástrofes vai ser cada vez maior, porque a população cresce. Sim. E tem que ocupar algum lugar. E, às vezes, a ocupação vai para lugares de alto risco. Alto risco. Isso é... Se o Vesúvio ou o Etna resolver dar mais uma baforada daquela dele lá na Itália, ele pode cobrir de novo, como acabou com Pompeia. Com Pompeia, exatamente. Entende? A natureza é paciente. Ela não... Isso sem contar que, assim... Tem pessoas que não acreditam também, mas nós somos bombardeados por asteroides, meteoritos, isso aí cai direto, né? Direto. Isso aí pode cair em cima da nossa casa a qualquer momento e o cara... Clóvis, e esses asteroides? Agora mudando, né? Quando caem na Terra, em algum momento vem alguma rocha que não era comum, que não era conhecida? Não, vem a rocha, ela tem a composição mineral dela. E um asteroide. Em algum momento, nos últimos anos, assim, a gente encontrou alguma rocha que não havia encontrado um mineral diferente, alguma coisa do tipo? Não, que eu saiba, não. Por isso Esses meteoritos, eles têm uma composição interessante. Tem gente que, viu, aí em Pernambuco caiu um meteorito lá, e vários, né? Uma chuva de meteorito, e vem gente do mundo inteiro para pegar aquilo aí. Colecionadores pagam muito por aquilo. Muito. E os elementos que tem ali são os mesmos elementos que a gente encontra. Praticamente os mesmos elementos, porque a tabela periódica está aí. Sim. Pode predominar mais um ou menos, tal, mas é o que eu digo. Quando falo o magma, eu digo magma é a tabela periódica. Tem tudo ali. Sim. Aí ele não é homogêneo, ele vai pegando cada elemento no seu devido tempo. Se você pegar o sistema de cristalização do magma, você vai ver, começa a cristalizar os minerais de temperatura mais alta, em pressão mais alta, e vai baixando. É uma tendência natural, cada um vai se adequando àquele momento ali. E a formação do ouro, ele também é de um tipo de resfriamento do magma ali? É um processo? O ouro é assim, é uma briga que tem o químico, já diz, todo o ouro do mundo tá aí. E é verdade, porque, na verdade, o ouro, ele não é um composto, ele é um elemento. Ele é um elemento. O ouro, como a prata, é um elemento. Então, o ouro está aí. Ele vai ser arrastado, vai ser depositado de uma forma sólida num ambiente adequado a ele. Você não acha ouro em região de geologia recente. Você acha ouro em região de tipo quadrilátero ferrífero, tipo o Carajás, o que chama de Greenstone Belt, que são cinturões de rochas verdes, são rochas muito antigas. Aí você encontra ouro, encontra cobre, encontra prata, encontra manganês, encontra ferro. É uma província. Carajás, por exemplo, é uma enorme de uma província. O quadrilátero ferrífero também. Então, os minerais, todos eles teve o seu tempo e provavelmente vão ter um dia, mas só que, meu filho, nós estamos aqui, ó, é nada. Nós somos lá. Nós não temos, o pessoal não tem noção. Quando você fala geologia, você tem que pensar em tempo muito longo. Sim.
Não, Hoje ainda eu disse para um geólogo da Petrobras, eu digo, aqui tem os seres humanos, nós estamos em 2, 4, 5, digo, tem 3 seres humanos e 2 geólogos. A gente pensa num tempo diferente, vive o tempo humano, mas a gente pensa num tempo diferente. Tem que pensar, né? É um tempo muito mais longo, muito longo. Você começa a analisar, você perde a noção, você não consegue enxergar. É bacana fantástico. Ô, Clóvis, vamos falar um pouquinho sobre... Eu lembro que eu fiz essa pergunta na faculdade e vou tocar nesse assunto de novo. Petróleo. Petróleo, ele é... Eu lembro disso aí. Tu lembra? O petróleo, ele é os restos mortais dos dinossauros, dizem Não é. Não é? O petróleo, ele também tem alguma coisa, mas o grande fornecedor de petróleo são os micro-organismos. Micro-organismo. É. Tá, e tem a possibilidade de um dia acabar isso lá no... Segundo os entendidos, eu não conheço muito de petróleo, mas ainda está formando petróleo. Ainda está se formando petróleo. Tá. Então vai muito tempo ainda. Só o pré-sal aí, cara. O pré-sal é petróleo que não acaba por muito tempo. Então, claro, é um bem mineral não renovável e é poluente, aquecimento global. Aí eu pergunto, para de produzir petróleo hoje, não tem mais combustível. O que acontece com o planeta? O planeta para. Porque todo mundo pensa no automóvel, no avião, e isso aqui. Vem de petróleo. Isso aqui. Tudo tem ligação, né? Não só combustível. Tem que encontrar uma matriz energética para substituir. Você gerar energia, tudo bem, mas para você colocar o aerogerador lá, você vai depender de petróleo para tinta, você depende de mineração para ter o ferro. Então, é utopia esses caras acharem que vamos acabar com a mineração de carvão aqui. Está aí o exemplo. Se não tem a Jorge Lacerda... Pois é, há um tempo atrás aí eles queriam não, na verdade houve uma negociação ali, acho que a Engie comprou a Eletro... Recentemente, né? A Engie vendeu agora. Vendeu porque e houve aí o boato de fechar, né? A Engie, ela está no mundo saindo da geração de energia térmica. Térmica, isso. Então, ela está saindo. Aí, ela ia fechar, apareceu um comprador. Então, hoje, o cenário voltou a ser bom, porque hoje o carvão não é lavrado mais naquela bagunça. A coisa é organizada, entende? E o que acontece? Não podemos deixar parar uma atividade que gera mais de 6 bilhões de reais por ano aqui na região. Sim. São 20 mil empregos direto e indireto, que depende, quanta indústria depende disso aí. Então, é nisso que eu questiono, às vezes, o pessoal. Digo, pessoal, a gente tem que ter um olhar da sociedade. Hoje não se polui mais como antes. Você não joga rejeito de carvão em qualquer lugar. Você tem que ter uma licença, um ambiente adequado. O que faltou e que eu acho que agora vão começar a antenar é que nunca desenvolveram com tanta seriedade estudo científico no rejeito do carvão para aproveitamento dele. Sim. Isso é interessante. Hoje já tem estudos nos Estados Unidos, principalmente, para começar a retirar terras raras que estão associadas ao carvão. São elementos raros. Então, isso tudo é tecnologia. Sim. Só porque o pessoal nunca investiu. A gente tem aqui um perfil, hoje mudou um pouco, mas o nosso perfil da mineração de carvão é um perfil muito familiar. Entende? O minerador não pensava no investimento para o futuro, não pensava em outras coisas. Ele queria ganhar o dinheiro dele, fecha a mina e acabou. Entende?
Hoje não, hoje existem empresas grandes, empresas que têm consciência Sim, sim. que aquilo ali é a fonte de vida da empresa, de pessoas que dependem disso. Sim, sim. E gira uma economia muito grande, né? É uma Como a gente tá economia falando. muito grande. Mas eu digo, gente, Criciúma cresceu por causa do carvão. Carvão. Sim, A região cresceu por causa do carvão. com certeza. Né? Então, claro, tem que cuidar do meio ambiente. Outra coisa, as águas ácidas vão recuperar. A nossa geração não vai ver o rio Mãe Luzia com peixe. Eu não acredito. Porque até que toda a pirita que está em contato com a água do solo para de liberar enxofre e ferro férrico, Você vai longe. vai muito tempo, Vai né? longe. Não, são coisas que a gente tem que avaliar isso só porque tem setores que você não pode discutir isso, porque não admitem. Não admite. Tem muito carvão para ser extraído aqui na nossa Tem região? muito carvão ainda. Agora que começaram, há pouco tempo, começaram a explorar a camada Bonito, só exploraram praticamente a Barro Branco e a Irapuá. Então tem carvão. Tem bastante carvão. Tem. Potencial energético. Dá para gerar muita energia ainda. Muita. O carvão, quando ele vai para uma usina dessa, ele queima, ele gera calor, Ele queima, o que acontece? Ele vai para a para termoelétrica. termoelétrica. A termoelétrica tem um forno, então é alimentado por carvão, gera uma temperatura muito alta e tem placas que por dentro circula água. Certo. Então o calor transforma aquela água em vapor que vai direto para a Pra turbina, onde vai gerar a energia. Vamos dizer, a grosso modo é isso que acontece. É igual um radiador gigante. Né? Isso. Aí o vapor gera... Olha só, cara, que interessante. Radiador, já me lembrei do meu carro. Já fiquei triste. Já. Tá aí a hora que extrair todo o petróleo que tem lá embaixo. Não vai ficar um vazio lá embaixo? Não vai... fica. Não, porque é tão profundo que... Porque o petróleo, você tira o líquido. Certo. Então, hoje, no Oriente Médio, o pessoal está injetando líquido para tirar o petróleo que ainda está ficando lá. Nossa. Olha só. Não deixa ficar nada. Tirando até o restinho. Você tem toda uma infraestrutura Claro, ali. claro. Você aproveita para... Aí injeta um líquido lá dentro para... Sustentabilidade. Claro. Vejo que tem de dinheiro aquela gente lá só com petróleo. Esse tempo atrás nós estávamos conversando, mas aí tudo gira em torno do que a gente conversou aqui também. Lá, que é um lugar árido, desértico, né? Como é que tem petróleo lá embaixo? Né? Por isso, porque foi um ambiente propício para formar o petróleo. Porque... É o motivo. É a gente o acha motivo. que, na nossa visão, né, a gente A imagina gente que é o contrário. A gente vê né? o que está aqui em cima. Aham. O que está hoje lá é o deserto do Saara, aquela Sim. região toda. Mas o que foi no passado? Onde está o petróleo? Aham. É que lá... Quanto micro-organismo foi enterrado, Isso. Sim. quantas conchas É que foram enterradas. No passado não era desértico, né? Então, provavelmente... Não. Você imagina hoje o deserto do Saara ser coberto por uma vegetação... por uma lava vulcânica e fica ali, vira num futuro mais longínquo, claro, certo. de 50, 60, 100 milhões de anos, um aquífero Guarani. O aquífero Guarani é isso. O basalto cobriu ele, aí houve um congelamento da terra e num determinado momento começou a haver uma ativação vulcânica muito forte e derreteu o gelo. E no derreter ele começou a erodir as bordas das bacias, da bacia do Paraná. Aí colocou em evidência as camadas de carvão e a água começou a infiltrar e foi acomodar lá no arenito, porque o arenito ele tem uma característica bem importante, que é uma rocha sedimentar que tem uma boa porosidade, que é o percentual de vazios que tem em torno de 30%, 35%,
Nossa. e uma boa permeabilidade, que são duas características importantíssimas para que você tenha um aquífero bom. Clóvis, deixa eu te perguntar. Só antes, deixa eu interromper aqui, que chegou um presentinho lá do Aí, ó. patrocinador. Pensa que tu ia ficar com fome? Não ia deixar tu com Não, fome não. aqui, né? Depois. Já vou até aproveitar para falar para a galera, nosso patrocinador oficial aí do podcast é o Wings Burger. E a partir de agora, quem comprar lá pelo aplicativo e colocar lá no cupom UFCCast, é um cupom que nós vamos estar lançando aí hoje, vai ganhar 5% de desconto, galera. Então aproveita lá, quem chegou até aqui, só para quem chegou até aqui vai descobrir que tem uma promoção que vai levar 5% de desconto quem comprar pelo aplicativo lá ou pelo site e colocar o cupom FCCast. Valeu, galera! Já é bom e barato, e agora com 5% de 5% desconto. ficou melhor ainda. Melhor ainda. Mas continua, Clóvis, Deixa eu continua. perguntar pra ti, Clóvis, como que tu consegue manter essa mente sã, tão sã, Com tanto conhecimento. tanto conhecimento e é uma memória, cara, que Não, memória. eu já Ele tinha. pega e lança os números assim com propriedade sem dúvida alguma, sabe? Ele não falha, ele já... É assim, ó. Qual é o segredo? Você não pode deixar a mente preguiçosa. É uma característica da pessoa, quando começa a chegar numa idade avançada, ela se acomoda e aí a mente fica preguiçosa. Entende? Então você tem que estar com ela ativada. Assim, tem gente que diz, pô, cara, mas por que tu não para de trabalhar? Eu digo, porque se eu parar de trabalhar, eu sou um cara morto. Sim. É um perfil meu. Eu, por exemplo, deito e eu tenho meu ritual, faço minhas orações, tal, lá com o fone no ouvido e faço o meu planejamento do dia seguinte. Porque planejamento você faz para não dar certo, a maioria das vezes. É verdade. Então eu levanto, digo, eu tenho um ritual. Levanto sempre cedo, 5h30, 6 horas, eu estou de pé na cozinha, fazendo um cafezinho e tal. Caramba, também, cedo. né? E aí dou uma lidinha no jornal, faço minhas outras leituras e eu faço o meu planejamento. Bom, amanhã eu vou cuidar daquele trabalho vou preparar a aula, vou preparar a prova, vou preparar isso, vou ter que buscar uma resposta que o aluno me pediu e eu tenho que passar para ele, eu tenho que ir em tal lugar, e eu não anoto nada na agenda. Eu não anoto. Estimula a mente, estimula. E você fica estimulando. E assim, você tem que ter um perfil de contador de história, que aí você grava. Sim. E eu sempre tive esse perfil, sabe? Que bacana. Assim, de contar história, porque é uma coisa que você vive. Uhum. E quando você vive, você guarda isso. Histórias boas, histórias ruins, não importa. Claro. Mas você tem que passar isso. É por isso que eu estou na sala de aula, porque você não consegue ter experiência mandando buscar um pacote desse de experiência. Você tem que ter uma vida. E nada mais justo do que você ter a oportunidade de passar para as pessoas mais jovens a experiência que você viveu. Independente se foi uma experiência que hoje a tecnologia está muito avançada, é muito mais rápida, mas aquilo que você viveu, essas pessoas provavelmente não vão viver. Uhum. Então você tem que passar isso. Tem que passar. Esse legado tem que ser deixado. Com você certeza. não pode levar para o caixão. Com certeza. Então eu tenho esse perfil de contar história. E eu lembro muito bem de muitas histórias assim da minha infância. Conta. Que legal, Conta uma cara. história da infância. Assim, eu tinha... Conta eu sobre era, Clóvis, já fala da tua família, eu fala era, do Timbé, eu era conta aí. eu era um ouvidor de história do meu avô. Ninguém gostava de ouvir o meu avô contar história porque era muito repetitiva. E eu gostava por isso. Eu pedia para ele contar algumas que ele ria, assim, né? Entende? E aí eu guardei isso. Eu não gravei em nada, eu gravei aqui. Entende? E hoje, às vezes, a gente sentado na família, eu lembro do nono, assim, que ele contou uma história que um cara quis encrencar, ele saiu com o revólver dando tiro.
um engenheiro que foi morto na Serra da Rocinha, na época que estava construindo, ele conta até a cor da bucha que o cara carregou o cartucho para matar o cara. Então, e eu lembro disso perfeitamente. Que legal, cara. E é genético, se ele já gravava. Na área que eu escolhi a minha profissão, que eu acho que eu fui muito feliz nisso, eu guardo muitas histórias assim da mineração, da mina, de coisas que aconteceram boas e de coisas ruins. Então, eu guardo isso. Sim. Coisas que eu praticamente falei e disse, olha, essa operação aí não é segura. Não é. Aí os caras, aconteceu o acidente, o cara morreu, e o cara me ligou lá de Minas Gerais e disse assim, um xará meu, Clóvis, tu parece que viu isso aí, né? Eu disse, cara, era uma operação... operação de um equipamento controlado pelo joystick. Controlado, controle remoto. O cara ia com uma carregadeira, aquela carregadeira flexível, né? O que ele fazia? Ele mandava a carregadeira lá, ela juntava a concha de minério de 15 toneladas. Nossa, bastante. Voltava. E aí o que ele fazia? Ele subia na carregadeira para encerrar a operação e não desligava o joystick. Eu disse, essa situação é de risco, porque se ele dá um toque sem querer, ele pode ter um acidente. E foi o que aconteceu. O cara deu um toque, a máquina fechou, né? Ela dobrou e prensou o cara. Nossa. Na hora o cara me ligou e disse, pô, Cláudio, você falou isso? Eu digo, falei, mas eu digo, vocês não acreditaram. Aí tu viu a necessidade e fez uma... Eu vi e fiz o comentário. Eu digo da engenharia de segurança. Aí, você viu ali uma necessidade. Uma necessidade. Que bacana. Então, essas coisas eu vejo... Eu tenho vamos dizer assim, um histórico de tirar pessoas de fundo d'água, pessoas morrendo. Eu tenho esse histórico, não é nenhuma nem duas. Inclusive, até eu tive uma situação com a minha esposa em casa. Eu trabalhava lá num local em casa e mudei para um quarto que era da minha filha, que hoje ela está em Malta, e vou trabalhar aqui. E foi o que, de repente, um dia eu ouvi a minha esposa no banheiro, eu cheguei, ela estava desmaiada. Se eu não estou ali, se eu não mudo... Se não muda perco ela. Coisas assim que me direcionam. Sim. Né? Esse negócio da mina é muito claro isso para mim. Sim. Então tem gente que diz, não, tu é bruxo. Eu digo, não, pode ser. Mas é um bruxo que está salvando, eu não estou matando. Então o bruxo está trazendo coisas boas, né? No Clóvis tem um lado espiritual que acredita em alguma coisa, além de tudo isso que... Eu sou um cara assim, eu sou muito ligado no preto velho. O preto velho, para quem lê, para quem acompanha, é uma figura que existiu e existe até hoje, é impressionante. Preto velho. Preto velho. Fala um pouquinho. Eu estou curioso. O preto velho, na verdade, é assim. Eu sou católico, apostólico, praticante, mas ele é um conselheiro normalmente ligado a esses terreiros de umbanda, de candomblés e etc. E você tem pessoas hoje que incorporam ele. Certo. Incorpora. E você vê a pessoa... De um momento para o outro, ela muda completamente a maneira de conversar e tudo, e diz tudo. Você sente. E ele sente. Quando você tem uma carga negativa, ele sente. Então, eu sempre admirei muito. Eu comecei a aprender isso em Brasília. Eu, às vezes, ia a algumas sessões lá, né? Mas
eu evito falar porque tem gente que diz, esse cara aí é da Umbanda. Aham. Não sim, é tem isso, gente. tem um preconceito. É um rito. Aham. Não, daí a gente tem que entender uma coisa. Daí a gente já percebe que alguma coisa espiritual, que é alguma coisa fora desse físico que os nossos olhos Sim. conseguem ver, existe. Existe. Entendeu? Existe. Porque, né, a gente tem que... se é cristão, se é disso, não interessa. Vamos olhar pelo lado espiritual. Cara, tá acontecendo uma coisa aqui que a gente não consegue explicar. Aos nossos olhos não há explicação. A pessoa incorpora alguma coisa, muda o tom de voz, muda a fisionomia, começa... Então existe alguma coisa. A primeira ocorrência nesse sentido, eu era menino em Timbé e gostava de caçar de funda. Na época não tinha esse negócio do mato passarinho vai para cadeia, não. A gente caçava muito. E eu lembro, tinha um padrinho meu, tinha um parreiral e ele tinha uma serraria e tinha o canal que alimentava a turbina para rodar a serraria dele. E eu estava nesse parreiral, tirando uma uvinha dele lá, e eu vi uma menina cair na água. Eu corri, chamei o senhor Paulo Francisco, era um cidadão grande, e o seu Paulo, a Leda está morrendo afogada, corre aqui. Ele com ela, eu lembro até hoje, ela ia rolando no fundo da sanga, a gente chama. Né? Que é aquele... Mais ou menos 1 metro d'água. Um riozinho. Ele pulou e tirou. E depois eu acompanhei todo o procedimento que uma farmacêutica fez. Até hoje, a Leda, a gente se encontra e ela diz, eu estou aqui porque foi tu que me tirou. Nossa, que lindo, Nossa. cara. Verdade. E eu lembro, assim, o vestidinho dela, de florzinha, com detalhe, sabe? Se tu não tivesse ali pegando aquela uva naquele momento, tinha morrido afogada. tinha morrido Tinha morrido afogada. afogada. E a minha filha, que está hoje em Malta, morando lá, aconteceu isso comigo aqui. Ela era menina e eu fazia o curso de engenharia de agrimensura na Unesc. Aí eu chegava da mina, tomava um banho, ia para a aula. Um belo dia eu disse para... Estava na janela da cozinha, ali no apartamento, eu disse para minha esposa, eu não vou à aula hoje. Aí ela, mas tal, tu te machucou. Meio que me pegou no pé, né? Eu disse, não, mas eu não quero ir. Aí subi lá, o apartamento é um duplex, eu fui lá para a sala de computador e estava lá trabalhando. E eu vi aquela movimentação, aquela gritaria na cozinha. Estava minha esposa e as 2 filhas. Né? Eu desci, eu digo, vou ver o que está acontecendo. Quando eu desci, eu vi a minha filha mais nova já com a cor alterada. Eu digo, ela está com alguma coisa engasgada. Eu peguei ela pelo estômago, virei, bati nas costas e saltou o caroço de ameixa que estava engasgado. Só. Na hora, eu não fui mais o curso, desisti. Aí eu disse para minha esposa, se ele tivesse eu não fui porque era para eu estar aqui para fazer isso. Com certeza. E teve uma situação minha. Essa vamos dizer assim, era para falar de geologia, mas eu vou falar de história. Aqui Eu tive um câncer, né, na amígdala e fiz radioterapia, tudo. Eu para falar, eu tenho que ter água. Lembra? Eu sempre dava com a minha aguinha na sala. Eu dizia, eu trago 2 garrafas. Quando eu termino a primeira, vocês podem ver que a segunda eu começo a ficar meio doidão, não é água. E eu lembro, foi no mês de outubro e me deu uma tosse. Eu fui aspirar para tossir e fechou a garganta como você fecha um saco plástico. Eu não conseguia nem respirar e nem nada. E a minha mulher olha para mim e não sei o quê. Eu fui no banheiro. Aí tu olha no espelho e diz assim, bom, eu tenho no máximo 2 minutos para
para eu me recuperar. Ou Meu Deus. aí eu digo, tem primeira alternativa, eu vou bater com as costas na parede. Aí eu me joguei de costas na parede, pá, bati. Porque eu digo, aí dá aquela pancada no pulmão. Quem sabe... Eu digo, se não funcionar isso, todo banheiro feminino, que tem mulher que ali tem um secador de cabelo. Eu digo, eu pego o secador, enfio na garganta e sopro. Né? Porque a situação seria o quê? Ela fazer uma respiração boca a boca. Terceiro, eu digo, se não der nada, eu pego uma caneta Bic, tiro o tubo de cana e cravo aqui. Eu vou furar o esôfago, mas eu não morro. Aí eu bati com as costas na parede e tal, começou a voltar devagarinho. Mas tu olhava assim no espelho e dizia, eu estou olhando morrer, eu estou olhando eu morrendo, né? Que agonia. Não É vem uma o situação ar, de não vem o ar. É. Aí depois ela veio com um copo d'água. Eu disse para ela, escuta, Zé, água passa em cano entupido? Não, eu digo, pois era o que tu ia fazer, me afogar mais ainda. Então são coisas assim que acontecem. E, claro, eu tinha muito treinamento na mina, né, esse aspecto de primeiro socorro. Ah, é verdade, é verdade. E isso ajudou, não só para mim, como presenciei acidente, socorri na hora, coisas assim que você está naquele momento que é para contribuir. E na geologia eu Então, dei a minha mestre na contribuição geologia. para o pessoal. Foi o episódio né? que a gente teve mais tempo gravado. Até agora, eu tenho certeza absoluta. E para fechar, assim, o aquífero Guarani, para vocês terem uma ideia, é uma esponja, né? Quando fala em aquífero, todo mundo pensa que é uma bolha d'água. Na verdade, a água está ocupando pequenos espaços. Mas se nós pudéssemos pegar o aquífero Guarani e espremer ele e formar um lago, ele daria um lago do tamanho do Uruguai com 200 metros de lâmina d'água. Então tem muita Esse água. é o volume calculado do aquífero Meu Guarani. Deus. Nossa, é gigante. Então é muito grande. Que tem lá de... Mas tem que cuidar, porque é assim, a água também é finita. Sim. Ela não está se reproduzindo lá, ela está só agora... Estão só, Assim, eu acho só tirando, né? eu adiantei demais o tempo aí, né, de vocês. Não, Imagina. a gente, infelizmente, tem que acabar. Isso tem que acabar, né? O nosso tempo é pequeno. Nosso tempo também aqui é finito, como diz Não, mas né? Tempo humano. Mas é o podcast mais longo que nós tivemos até agora, né? Vai dar bastante tempo. E quero agradecer imensamente por essa tua contribuição, essa tua disponibilidade de ter vindo aqui, ter trocado essa experiência, esse conhecimento. E, Dani, não sei se tu quer agradecer quero dizer também. que eu fiquei muito feliz pela tua receptividade quando eu fiz o convite. Tu fosse muito disposto em aceitar de imediato, assim. E trouxe um conteúdo que o pessoal que nos escuta com certeza vai gostar. O pessoal que está na área da engenharia, que está estudando, que às vezes não entende de geologia, vai ouvir o nosso episódio. E vai Meu gostar. Deus, vai ficar maravilhado. Assim como nós ficamos. Então, muito obrigado pela tua presença. A gente ficou muito feliz. Eu nem tenho como expressar Agradecer. o tanto que eu fiquei grato pela tua presença, Clóvis. E acho que foi um dos episódios que mais contribuiu para o nosso... E, Clóvis, aproveita podcast. esse momento, agradece, né? Tem uma câmera aqui exclusiva para ti. Manda um abraço para quem tu quiser. Como eu falei, isso aqui vai ficar... Se depender de nós, vai ficar para sempre. Bom, Então, aproveita aí e deixa tuas palavras finais aí. na verdade, quem agradece sou eu a vocês de me darem essa oportunidade de eu registrar algumas histórias, um pouco do conhecimento da geologia, a gente trocar isso aí. E quero dizer para todos aqueles que são alunos, que são profissionais e que são da área, que encarem a geologia, principalmente o pessoal da engenharia, encarem a geologia como uma ferramenta que contribui muito e levem a sério, porque vocês, engenheiros civis principalmente, vocês dependem da geologia para ter a profissão de vocês. É verdade. Então, eu fico
muito feliz de poder participar nisso aqui e agradeço muito pelo convite e fico à disposição quando vocês precisarem para, de repente, mais uma rodada de bate-papo. Não, vamos fazer outra. Com certeza fazer terão outra. A gente Sim. pode, Tem pode muitos fazer assuntos que a gente sem não- problema. Vamos esperar um pouco mais de tempo, que tem bastante Isso. gente que a gente quer trazer aqui para conversar. Mas com e certeza. mais para frente aí, vamos trazer o Clóvis aí de novo. Daí o Clóvis já vem preparado com, ó, essas histórias eu não contei, essas histórias eu quero contar lá. É isso então? É isso, então, muito obrigado aí pela oportunidade. Valeu, então, galera. Obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Um abraço, tchau. Se inscreve no canal, dá um joinha. Valeu, tchau.